Qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Entenda a origem e o significado atual. Goiás News Notícias. Sem mais delongas, a Páscoa pode ser considerada a grande festa cristã. Nessa data, é celebrada a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, a Páscoa já existia desde a antiguidade, embora com outro significado. Até hoje, a Páscoa simboliza coisas diferentes para judeus e cristãos. O feriado religioso acontece sempre em um domingo e vai muito além dos ovos de chocolate. Confira a origem da data e seus significados. Origem da Páscoa. A origem da Páscoa é antiga, mais velha para os judeus do que para os cristãos, inclusive. Sabemos que essa festa está muito ligada a um ambiente pastoril, agrário, rural. Era uma festa que existia na antiguidade no que seria o Oriente Médio hoje. Provavelmente a Páscoa nasceu como uma festa em comemoração do nascimento das ovelhas na primavera, conta Gerson Leite de Moraes, coordenador do curso de Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Na tradição judaica, a Páscoa acontece a partir do momento em que os israelitas se libertam da escravidão dos egípcios. Não é fácil precisar datas, já que os registros arqueológicos são escassos. É possível situar o período de escravidão próximo ao século XIII a.C., na época do reinado do faraó Ramsés II, 1279 a 1213 a.C. Na Bíblia, o livro do Êxodo, o segundo no Antigo Testamento, é tradicionalmente atribuído a Moisés. Relata o período da escravidão dos hebreus, a saída do povo do Egito e a peregrinação rumo a Canaã, a chamada Terra Prometida. O texto é recheado de passagens que contam o sofrimento do povo sob o jugo egípcio. Moisés não aceitou a truculência escravocrata e matou um egípcio. Com medo da sentença de morte, fugiu para o deserto. Depois, foi reenviado ao Egito para propor uma saída da escravidão, diz o Frei Liseneus Prates, também professor da PUC-SP, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Daí se tem uma definição da Páscoa, saída de uma definição de escravidão em busca de liberdade. Por isso que o termo hebraico Pesach significa saída, passagem, esperança, no sentido de superar a escravidão. Frei Liseneus Prates, professor da PUC-SP. Como ganhou contornos religiosos? No horizonte bíblico, os israelitas são um povo peregrino, migrante, nômade. Ao longo das andanças, foram tendo contato com vários povos e religiões. Houve também contato com religiões politeístas. Eles foram agregando elementos à cultura religiosa, obviamente sem colocar em risco o horizonte monoteísta, diz o professor da PUC-SP. Entre Moisés e Jesus, há uma separação estimada entre 1.200 e 1.500 anos. Mas há semelhanças no histórico entre os dois povos. Na época de Moisés, por exemplo, os judeus sofreram nas mãos dos egípcios. Já nos tempos de Jesus, o perseguidor estava na figura do Império Romano, que contava com o apoio de alguns grupos de judeus. Jesus não aceitava a dominação política imperial romana e não aceitava que seus conterrâneos tivessem uma parceria interesseira com a dominação romana. Na época, Jesus foi visto como ameaça e isso gerou uma perseguição, afirma o Frei Liseneus Prates. As lideranças judaicas ortodoxas, em conluio ao poder imperial, perseguem Jesus e dão a ele uma morte violenta na cruz. A morte de Jesus foi antecedida da última ceia, ou seja, da celebração da Páscoa judaica. Em uma sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, Jesus foi condenado à morte, sendo crucificado. A morte de Jesus causou uma dispersão nos primeiros seguidores, por causa do risco de também serem brutalmente assassinados. Muitos se esconderam. E aí vem a ressurreição de Jesus, que foi definitiva para a nova Páscoa. É a cristianização da Páscoa judaica feita pelos seguidores de Jesus, completou Prates. Claro que houve descrença, como explica Helmut Renders, pastor e professor do curso de Teologia do Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Não há uma linha direta de confiabilidade. Não existem provas nem certezas que conseguem desfazer a necessidade de confiança, de fé. Páscoa é uma afirmação da fé. Não há uma forma de cientificamente aprovar ou reprovar, diz. O relato bíblico dá conta que, após a ressurreição no domingo, Jesus teria convivido com seus seguidores por aproximadamente 40 dias, antes de ascender aos céus. A cruz virou símbolo. Primeiro Papa sem Jesus, começou a difusão do cristianismo a partir do trabalho dos seguidores de Jesus. É o caso de Pedro,
um dos apóstolos e considerado o primeiro papa da Igreja Católica. Até então, o cristianismo era considerado um ramo dentro do judaísmo. No ano de 325, o imperador Constantino organizou o Concílio de Nicéia, quando foi dada liberdade de culto aos cristãos. No ano 380 d.C., durante o governo de Teodósio, o cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano. Com pandemia, a Páscoa ganhou novo significado e imagem, Katia Munch, Reuters, porque a data da Páscoa muda. Foi no Concílio de Nicéia que a data da Páscoa começou a ser discutida. O consenso atual é que a Páscoa tem relação direta com eventos da natureza. O primeiro ponto é a chegada do equinócio de primavera, no hemisfério norte, ou seja, a transição de inverno para primavera, ou equinócio de outono, no hemisfério sul. O fenômeno acontece entre os dias 20 e 22 de março. A partir daí, você tem que esperar a primeira lua cheia. O próximo domingo após a lua cheia é o domingo de Páscoa, diz Gerson Leite de Moraes. Da Páscoa, se conta 47 dias para trás, até chegar à quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, completa. Ressignificar a Páscoa, mais do que nunca, hoje, é esperança. Em uma pandemia, os mais pobres sofrem mais. A vacina é o grande símbolo da esperança pascal, do êxodo, da passagem, de uma situação que é desumana. É a semente da esperança. O gesto de colocar a vacina no braço é um horizonte da mudança. É passar de uma pandemia perversa, que mata, para um novo tempo, opina o frei católico da PUC-SP. Como o coelhinho da Páscoa entra na história. Tradição do coelho da Páscoa também é antiga imagem. Zé Carlos Barreta. Folha presa. É impossível separar a Páscoa tradicional da que envolve o coelhinho da Páscoa e os ovos de chocolate. É como pensar em Natal em memória ao nascimento de Jesus, sem Papai Noel. Acredita-se que a tradição do coelhinho tenha raízes na Europa. O coelho simboliza a vitalidade. É um animalzinho que tem uma fecundidade a toda a prova. Isso corresponde à proposta pascal, com o novo que deve emergir, aponta Prates, da PUC-SP. Já o ovo como símbolo de ressurreição faz parte da iconografia medieval e isso, de certa forma, é preservado nas nossas tradições por meio dos ovos de Páscoa, afirma Helmut Renders, da Universidade. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.